Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa de entrevistas que leva até você, telespectador, aqueles escritores e escritoras que se dedicam, através da criação literária, a escrever contos, romances, poesia, ensaios, enfim, traduzir todo esse pensamento, toda essa criatividade, toda essa imaginação, essa fabulação em livros. Livros e mais livros, este objeto cultural que certamente ainda vai caminhar junto com todas as novas plataformas de leitura contemporânea. O nosso prazer é receber hoje o Sidney Schneider, que é poeta, tradutor, contista. Ele já publicou o livro de poemas Kixiligangues, 2008, Plano de Navegação, em 99, já mais antigo, e ele traduziu os versos singelos de José Martí, uma tradução, e como contista já venceu o concurso de contos Caio Fernando Abreu, o primeiro lugar na URGS, também o primeiro lugar no concurso de poesia Talentos da Universidade Federal de Santa Maria. É um escritor conhecido, é um tradutor confiável e agora, para nossa grata surpresa, ele estreia um livro de contos que, como leitor, eu achei extraordinário. Já a minha opinião, eu não tenho razão de por que escondê-la, então é um prazer muito grande te receber aqui, Sidney, no Autores e Livros. Prazer é todo meu, Dilan. Obrigado aí por esse elogio aí, fico muito agradecido. Não, merecido, realmente. Eu acompanho a nossa professora Márcia Ivana, que já na sua apresentação, aqui na orelha, nas duas orelhas do livro, ela diz para nós, né? O poeta não engana, estamos diante de um excelente contista. Concordo, eu acho que esta é a primeira grande síntese em torno do teu livro. É uma obra literária de extrema qualidade literária, um texto fluente, rico, histórias bem contadas, um belo livro de contos. Chega a ser emocionante mesmo. Depois vamos falar sobre o conto, mini novela, Pratos, que eu achei super emocionante de te engasgar, realmente. Muito bom de ler, isso que importa. Um livro muito bom, parabéns, Sidney. Obrigado, Dilan. Essa variedade de vozes, de tons narrativos, de histórias urbanas, rurais, tanto do campo gaúcho quanto da zona da imigração alemã, enfim, essa capacidade de trazer um Rio Grande do Sul diverso, realmente, não só aqui ou ali, eu acho que é um dos momentos muito, muito ricos dessa literatura. E justamente a gente percebe que aquilo que a Márcia Ivana chamou a atenção, partindo das observações do que o Edgar Allan Poe pensa sobre a construção literária, os teus contos todos são assim, e sugerem e deixam muito ao leitor para preenchê-los numa atmosfera assim, envolvente de leitura. Este é o poeta que faz isso ou é o contista? Nós vamos fazer essa mistura sempre, porque se percebe a escolha das palavras, se percebe a fluidez e o ritmo das frases. Olha, é bom ser poeta para depois ser contista. Tu sabes que, evidentemente, que é alguma coisa do poeta, na medida que a minha trajetória, assim, até então tem sido em torno de escrever poesia, né? Ela deve transparecer no livro, evidentemente. Mas também há uma espécie de freio, assim, eu procurei, por exemplo, não fazer poesia ao escrever ficção, né? Eu queria fazer algo diferente do que eu estava fazendo, né? No sentido, assim, por exemplo, não busquei fazer uma prosa poética, que é um caminho bastante natural para os poetas, né? Procurei contar uma história, ou seja, criar um enredo, né? Buscar impactar o leitor com esse enredo, né? Então, em alguma medida, né, evidentemente que não totalmente,
eu procurei me afastar dessa função mais ligada à poesia que eu tive que eu tive até então, né? Seria até uma tentação do poeta enveredar pela prosa poética, enfim e tal. Mas tu conta histórias, isso que é importante. Tem personagens bem construídos, convincentes, e contas uma história. E uma observação que eu gostaria de fazer para ti, Sidnei, é que, vamos dizer assim, a cronologia dos contos mostra que eles foram escritos em momentos diferentes. Uns aqui, outros em outros anos, enfim. Mas cada um deles mantém aquela, vamos dizer, uma expressão, uma estabilidade literária perfeita. Eles estão sempre, todos eles, muito bem construídos, muito bem seguros, bem atados. Embora as distâncias, a mão do contista não perdeu o pulso. Tu sabes que depois de publicado o livro, assim, né, quando eu peguei o volume nas mãos, aí eu tive aquela sensação, bom, agora não sei o que pensar disso, né? Evidentemente que durante a escrita, a elaboração dos contos, a gente também, né, fica procurando escrever da melhor forma possível, né, dar tudo aquilo que a gente seja capaz de dar, no sentido de construir um texto bem acabado, mas nesse momento preciso eu já não soube o que pensar. Então, receber o teu retorno, o retorno de outras pessoas, ou das pessoas que compareceram agora aos recentes 2 lançamentos do livro, né, em livraria e na Feira do Livro, foi muito gratificante, né? Evidentemente, eventualmente ainda pode surgir uma crítica e estamos abertos a ouvir, né, as opiniões que surgirem. Mas isso também é parte do processo de retorno do escritor. A escrita é um processo solitário, tu estás lá contigo, brigando com as palavras, assim. E eu também percebo, talvez porque justamente a leitura me levou muito para dentro do teu texto, que as palavras são muito bem colocadas e escolhidas. Tu não deixaste, não permitiste que as palavras simplesmente se intrometessem no texto. A gente percebe que tu tens um cuidado com a construção, com a frase, enriquece o texto com isso. Eu tendo a escrever poucos contos, ou seja, eu trabalho mais com poesia, escrevo poucos contos por ano, às vezes são uns 2, 3, mas eu levo muito tempo na reelaboração desse texto, né? Na correção, no enxugamento, na reorganização, às vezes, do texto. Talvez até leve um tempo demasiado, na medida que, pelo menos até 95, não era a minha experiência. A minha experiência, desde, sei lá, 13, 14 anos, era de escrever poesia, né? Mas sempre fui leitor de ficção e leitor de contos, e li contos ali, sei lá, nos 16, 17 anos, por exemplo, por acaso, caiu nas minhas mãos, sem eu saber que eram autores importantes, o Edgar Allan Poe, que tu citaste antes, e o Julio Cortázar, né, que eu tive um impacto ao ler aqueles contos tão diferentes do Cortázar, né? Mas tudo isso ajudou, ampliou horizontes, né, para sucessivas leituras de, sei lá, contistas aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul ou de diversos lugares do mundo, né? A formação do escritor não termina nunca. E a formação é a leitura. A leitura, é claro, da boa literatura e a leitura do mundo. Claro. Do mundo exterior, do seu mundo interior, enfim, essa leitura. E tu tens essa característica, tu és um apaixonado pela literatura, até como tradutor. A tua experiência de tradutor te dá essa possibilidade de penetrar numa outra língua, que é algo assim incrível, certamente, né? Para transpô-la para o português. Isso que tu colocaste inicialmente eu acho muito interessante, né? Eu praticamente concordo e penso que o que a gente escreve nasce dessas duas vertentes, né? De toda a história literária, né? Desde os primórdios, desde a cultura oral, desde os gregos, com tudo que a gente tem em volta, né? Que é aqui da literatura mais recente, do exterior, do nosso país, aqui do Rio Grande, né? Ou seja, a gente é produto disso, né? Do que já existe, do que já foi escrito. E também somos um reflexo, de alguma forma, o que a gente escreve, não direto, evidentemente, porque a ficção é uma invenção,
mas da realidade presente, né? Às vezes eu encontro alguém que pensa que a gente escreve só em função do que já foi escrito, né? Sim, sim. Mas evidentemente que não, porque senão a gente iria escrever da mesma forma não ia acrescentar nada. O que a gente pode acrescentar é justamente o que diz respeito à nossa vivência nessa época, né? Na realidade que nos cerca. Uhum. E com todo o nosso repertório, tanto repertório linguístico, como esse repertório emocional. Claro, perfeito. Desenvolvimento, né? Enfim, completamente diferente de outras épocas, né? Bom, tu abres com um conto maravilhoso. Abres com um conto maravilhoso de uma cega. Não vou contar a história, que o leitor aí vai ter que procurar o livro. De uma cega que é guiada por 8 gansos, um que tinha sido morto, enfim e tal. Como é que tu conseguisse imaginar aquele cenário e levar assim... esse conto se escreve nas narrativas, sinceramente, assim, clássicas da humanidade, eu diria para mim assim, já é antológico esse conto. Assim, se tu vai te referir assim, até grandes criadores do cinema, vários deles procuram pegar esse momento de perceber o ser humano, o cego, enfim, diante de um espetáculo de bonecos, enfim e tal, volta para casa e a descoberta do seu corpo, do desejo e da sua feminilidade de uma cega. Ele é sublime, esse conto. Obrigado. Essa questão de ver ou não ver, né, o que está à nossa volta, no sentido assim, sim, para além da questão ótica, né, é uma questão que sempre me tocou, inclusive na poesia, né, eu escrevi um poema chamado Tiresias e outros e tal. Aí eu retomei, talvez seja um desses temas fixos que a gente tem, né, novamente isso, mas no campo da ficção. E essa jovem, que além de ser cega, ela é linda. Ela é linda, maravilhosa, e não se sabe. Uma alucinação de mulher, né? E é cercada por esses gansos que a conduzem, né? Todos os homens do lugar acham ela magnífica, mas também não se aproximam, né? Por um lado, talvez porque seja, né, que não tenha a visão, ou talvez porque os gansos impedem esse contato humano, né, como se relacionar com alguém que está cercada, né, por esses animais que não são pequenos, né. Então, acho que aí discute novamente a questão do ver e do não ver e da sexualidade, né, porque é alguém que pouco sabe da vida nesse sentido, né. Agora, juntando justamente com esse ponto da nossa conversa, no conto Que se danem as pombas, enfim, tem toda a questão do conto, enfim e tal, mas acho que aí se enquadra também uma frase emblemática, que eu diria que é uma daquelas frases que vão ser extraídas da literatura para colocar as frases lapidares, como já disse Sidney Schneider, que é sobre essa questão justamente da precariedade da verdade que é percebida. A frase diz assim: a verdade é tudo aquilo que ninguém nunca sabe. Me parece que essa é uma das precárias verdades de toda a literatura, de modo geral. Eu acho que essa frase ela impacta, e várias pessoas têm destacado essa frase aí, mesmo antes de eu publicar o conto nesse livro, porque já havia sido publicado numa antologia anteriormente. É o contexto em que essa frase se insere, né? Porque alguém acabou de tirar a própria vida, né? E as pessoas ficam discutindo se foi uma situação, um caso de mulher, se foi um problema de dívida no banco, se foi uma questão lá de envenenamento agrícola e tal. Porque é muito difícil, eu acho, por mais que se possa conjecturar, né? Por que uma pessoa comete um gesto, né, tão extremo como esse, né, contra si próprio, né? Porque, de uma maneira geral, eu acho que o universo, o mundo que nos cerca em nós mesmos, tem uma quantidade fantástica e fabulosa de mistérios, né? Mas eu acredito que eu sou a favor, né,